Galerinha, gente boa, bom dia. Como vocês pediram, vou fazer 2 exercícios envolvendo troca de calor e mudança de fase. Vamos lá. Vamos à resolução do exercício 43, na página de número 86. Esse exercício fala o seguinte. Inicialmente, 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius foram colocadas em um calorímetro de alumínio, também a 0 graus Celsius. Em seguida, 80 gramas de água a 70 graus Celsius são despejadas nesse recipiente. Calcule a temperatura final do conjunto. Dados: calor latente fusão do gelo, 80 calorias por gramas. Calor específico da água, 1 caloria por gramas graus Celsius. Capacidade térmica do calorímetro, 8 calorias por graus Celsius. Dados iniciais do exercício. Eu tenho uma massa de gelo de 50 gramas a uma temperatura inicial de 0 graus Celsius, ou seja, o gelo não vai esquentar, ele só vai derreter quando ele ganhar calor. Calor latente de fusão, 80 calorias por gramas. Água, massa de água 80 gramas, temperatura inicial dela 70 graus Celsius, calor específico para a água mudar de temperatura, 1 caloria por gramas graus Celsius. O meu calorímetro tem capacidade térmica, que é a multiplicação de massa por calor específico, de 8 calorias por grau Celsius. E uma temperatura inicial de 0 graus Celsius, que é a mesma do gelo. Eu vou levantar uma hipótese. Que linha para o gelo derreter? M do gelo, calor latente de fusão, 50 vezes 80, 4.000 calorias. Então, para o gelo só derreter, ele precisa de 4.000 calorias. Ainda na hipótese, quantidade de calor para a água esfriar até 0 graus Celsius. Então eu tenho uma variação de temperatura aqui, de menos 70 graus Celsius. Aqui duas linhas, massa da água, calor específico, variação de temperatura. 80 vezes 1 vezes menos 70. Que me dá uma quantidade de calor de 5.600 calorias. Observe aqui o seguinte. Mais tem a água para doar do que o gelo para receber, para derreter. Então, a água não vai chegar a 0 graus Celsius. Ela vai estar numa temperatura entre 70 e 0. Qual é essa temperatura? A gente vai descobrir. Então, a nossa hipótese. O Q2 linhas, que é para a água esfriar, é maior em módulo do que o Q' para o gelo derreter. Então, todo o gelo derrete e a água do gelo esquenta. Com essa hipótese pronta, eu vou colocar os dados numa tabela. Gelo, água do gelo que derreteu, a água que eu despejei no calorímetro e o próprio calorímetro. Informações: massa, calor específico, calor latente, temperatura inicial e final e variação de temperatura. O gelo, a massa dele é 50 e o calor latente 80. Aqui não muda de temperatura, então eu não vou pôr o C. Temperatura inicial e final é 0, então não tem variação de temperatura. Água. O gelo virou água. Massa do gelo que virou água, 50. Calor específico, 1. Temperatura inicial, 0, que ele acabou de derreter. E a final eu quero saber. Variação de temperatura, T menos 0, que é T. A água, 80 gramas, calor específico, 1. Temperatura inicial 70, final T. Então a variação é 70 menos T. Calorímetro. A capacidade térmica é a multiplicação do MCzinho. Então aqui esses dois já estão juntos. Czão, que é a capacidade térmica, é 8 calorias por grau Celsius. Temperatura inicial 0, final T, variação T. Q1, ml. Q2, MC delta T, 3 MC delta T, Q4, Czão delta T. Então, somatória das trocas de calor é igual a 0. Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 é igual a 0. Quem é Q1? ml, 50 vezes 80. Quem é Q2? MC delta T, 50 vezes 1 vezes T. Quem é Q3? 80 vezes 1 vezes T menos 70. Quem é Q4? 8 vezes T.
Essa multiplicação vai dar 4.000. Essa multiplicação vai dar 50t. Aqui a probabilidade distributiva, 80 vezes 1,80, que multiplica t, 80t. 80 vezes menos 70, menos 5.600, mais 8t. 50t mais 80t mais 8t dá 138t. 4.000 menos 5.600 dá menos 1.600, de cá passa para o outro lado, positivo, 1.600. 138t é igual a 1.600. T é 1.600 por 138, aproximadamente 11,59. A gente aproxima isso de 11,6. Então, esse foi o exercício de número 43 da página 86. Vamos fazer mais um exercício que envolve isso aí. Vamos ao exercício 12 da página 91. O exercício 12 da página 91, ele fala o seguinte: dispõe-se de água a 80 graus Celsius e gelo a 0 graus Celsius. Deseja-se obter 100 gramas de água a uma temperatura de 40 graus Celsius, após o equilíbrio térmico, misturando água e gelo num recipiente isolado e com capacidade térmica desprezível. Sabendo que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por gramas e que o calor específico da água é 1 caloria por graus Celsius, a massa de gelo a ser utilizada é quanto? Olha só, galera. No final, eu quero a água a 40 graus Celsius, temperatura final da água e da água do gelo. E a massa do gelo e da água tem que dar 100. Se a massa do gelo mais a massa da água é 100, eu posso afirmar que a massa da água é 100 menos a massa do gelo. Aí eu vou conseguir achar o que ele quer, que é a massa do gelo. Informações no texto, tabela idêntica à anterior. Massa, calor específico, calor latente, temperatura inicial, temperatura final e variação de temperatura. Informações do gelo. A massa do gelo é mg, que eu quero saber. Não muda a temperatura, então não vou pôr calor específico. Tem que pôr calor latente, que é 80. Temperatura final e inicial é a mesma, não tem variação de temperatura. O gelo derreteu. Massa do gelo derretido. Água do gelo. Massa do gelo. Calor específico 1. Temperatura inicial 0, final 40, que é o que eu quero. Variação de temperatura 40. A água. A massa da água, a gente isolou ela aqui, é 100 menos a massa do gelo. Calor específico da água é 1. Variação de temperatura, temperatura inicial do 1 a 80, final é 40. Variação menos 40 graus Celsius. Somatório das trocas de calor é igual a 0. Q1 mais Q2 mais Q3 é 0. Quem é Q1? ml. mg vezes 80. Quem é Q2? mc delta T. mg vezes 40. Porque o C aqui é 1. Quem é Q3? 100 menos mg vezes 1 vezes 40. Então ficou 100 menos mg vezes 40. 80, 40 e menos 40 é múltiplo de 40. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir tudo por 40. 80 por 40 dá 2. 40 por 40 dá 1. Menos 40 por 40 dá menos 1. Se você não simplificar, vai dar a mesma resposta, não tem problema. O que sobrou aqui? 2 vezes massa do gelo, mais massa do gelo, menos 100 mais massa do gelo é igual a 0. 2mg mais mg mais mg, 4mg, menos 100 passa para o outro lado, mais 100. Massa do gelo, 100 dividido por 4. Massa do gelo, 25 gramas. Espero que vocês tenham compreendido. Lembrando que esse é um tipo de exercício mais complicado, pela hipótese. O 12 eu não tive que fazer hipótese porque ele já me deu a situação pronta. O gelo vai derreter e vai esquentar como água do gelo até 40 graus Celsius. Bom estudo, fique com Deus, uma boa avaliação com vocês na semana que vem. Tchau, tchau.